Princesas e príncipes, rainhas e reis, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Beatriz, tenho 8 anos e sou muito feliz de estar aqui com vocês. Esse episódio nós vamos falar da Copa da FIFA de 2022! Quem que está torcendo e orando para o Brasil? E quem também tá animado aí? E no episódio de hoje, vamos receber um príncipe lindo. Ele é muito inteligente. Ele fala inglês desde 1 ano e meio. Já adiantou 2 anos na escola, com apenas 9 anos. Ele gosta muito de tecnologia, gosta muito de ir na igreja e no monte orar. Ele não gostava de futebol. Aí você deve estar se perguntando, como que eu vou trazer um príncipe que não gosta de futebol para falar da Copa do Mundo? Gente, eu falei que ele não gostava, mas esse ano ele se apaixonou por Copa do Mundo. E ele sabe tudinho. E ele vai contar pra gente. A gente já vai começar esse podcast com golaço! Bruno Chesman! Gol! Se apresenta aí, Bruninho! Eu sou o Bruno Chesman, estou muito feliz de estar aqui no podcast Precisamente Feliz e eu vim aqui trazer muitas novidades e curiosidades sobre a Copa do Mundo de 2022. Então nos acompanhe! Roda a vinheta, produção! Não pode faltar a primeira pergunta e a principal. Você que assiste sabe qual é, né? Quem é você, Bruninho? Eu sou Bruno Chesman, filho de Deus. Gosto bastante de futebol e principalmente da Copa. E Bruninho, você sabia que você está escrito em um livro, né? Sim, tá lá em Gênesis capítulo 1, versículo 20. Uau! Que legal, hein? Você já falou seu propósito? Ainda não, mas eu espero que ele me fale um dia, porque eu sempre oro para isso acontecer. Uau, glória a Deus! E Bruninho, você já teve experiência com Deus e você já aceitou Jesus? Você conta como? Então, nesse caso de aceitar Jesus, eu não tive uma experiência assim, porque eu já nasci no lar cristão, no lar evangélico, porque meu pai e minha mãe já eram evangélicos quando eu nasci. Então eu não tive essa experiência de aceitar Jesus. Mas isso de ter uma experiência, a melhor experiência com Jesus que eu tive, foram 2 que pra mim estão, assim, no mesmo patamar. A primeira foi na minha igreja antiga, a Nova Vida em Cristo, onde um culto, Deus falou muito comigo e eu até comecei a chorar muito no culto. E isso foi muito legal pra mim. E agora, na minha igreja atual, Mensageiros Church, eu fui num retiro, num acampamento de 3 dias. E esses 3 dias foram incríveis, muito divertidos. E eu tive muita experiência com Deus. Ele falou muito comigo também. Olha, que legal! Qual que é a sua rotina do dia a dia? E qual que é a sua rotina com Deus? Então, minha rotina do dia a dia é que eu começo acordando, óbvio. Eu troco de roupa. Vou pro restaurante da minha mãe e lá eu sempre oro antes de comer qualquer coisa, mesmo se for um apetite secundário. Uma refeição, secundária, por exemplo, do almoço pro café da tarde, vamos supor, eu como alguma coisa ali, uma sobremesa, eu sempre oro antes de comer qualquer coisa. Aí eu oro, vou comer meu café da manhã, depois eu brinco, estudo, tem dia que eu faço várias coisas, depois eu almoço, sim. Aí eu vou pra escola. Depois de voltar da escola, meu dia é muito diferente nessa parte, porque tem dias que eu vou pro shopping, tem dias que eu vou pra igreja, tem dias que são várias coisas misturadas, então aí muda, mas eu sempre chego em casa, tomo o café da tarde
E depois disso eu volto, como e durmo. Todas as minhas refeições, eu não tô falando, mas eu sempre oro antes. Uau, que legal. A minha rotina com Deus é que, como eu disse, antes de comer eu oro. Quando eu acordo, quando eu vou dormir, eu também oro. E sábado, às 7h30, tem culto na minha igreja, Mensageiro Church. E sábado, e domingo, às 7 horas, também tem culto lá. E nesses cultos são muito bênçãos, posso falar bastante com Deus, adorar lá. E é muito divertido lá. Uau, que legal, hein? Que legal. Então, Bruninho, vamos ir andando enquanto a gente conversa? Qual que é a sua passagem favorita da Bíblia? Minha passagem favorita fica lá em Apocalipse, onde fala que Deus ia lutar contra o diabo. Lá o diabo é representado pelo dragão. E todo mundo, na hora que vai ler isso, pensa, nossa, vai ser uma luta que vai demorar séculos, anos, meses, dias, por muito tempo. Mas na verdade, lá fala que depois de um sopro, Deus conseguiu derrotar o dragão. Uau, que legal! E você toca instrumento? E qual que é o seu outro instrumento? Então, eu toco sim um instrumento, que é o violão, mas infelizmente não pude trazer. Mas depois eu vou mandar um vídeo lá pra sua mãe. E o editor ali também pode colocar pra gente aí no vídeo, né? Verdade! Bruno diz que vai chover E adivinha, eu começo a me perder. a bala pega a sombrinha. Já começa a escurecer. É a perfeição, mas desde então Não falamos do Bruno, não, não, não. Não falamos do Bruno. Meu louvor favorito é o maior pintor do mundo, porque é a única coisa que eu lembro de quando eu tinha 3, 4 anos, que eu escutava esse louvor com minha mãe sempre, todos os dias, quando a gente ia fazer alguma viagem, a gente sempre ficava escutando. E até hoje, né? Uau, que legal! E assim, eu também gosto muito. E o meu louvor favorito é uma que minha mãe canta desde bebê também. Desde a barriga ela já cantava pra mim, que é Aos Olhos do Pai. Essa é a minha música predileta. E eu também toco instrumento. Sabe qual que eu toco? Qual? O ukulele. Você conhece? Conheço, também queria aprender a tocar ukulele. Eu toco só as 4 notas mais fáceis. Mas aí, Bruno, depois a gente pode combinar de tocar juntos, né? Pode ser. E Príncipe, qual que é o seu maior sonho? Meu maior sonho é poder viver com Deus aqui na terra mesmo. Ou lá no céu, tanto faz. Deus, Jesus, que a gente como se fosse você. A gente tá conversando assim, sabe? Ele poder responder a gente na hora. Por exemplo, vamos supor, eu chego na minha escola cansado e eu vou lá conversar com Jesus, falar: "Não, Jesus, eu aprendi sobre tal coisa e tal coisa hoje." Isso ia ser muito legal. E eu sempre oro falando com Deus assim, né, diariamente. Orando assim, enquanto eu tô jogando futebol, por exemplo. Tô jogando futebol, eu tô lá. Enquanto isso, falando com Deus. Por exemplo, eu jogo bastante de goleiro. Enquanto a bola não chega, eu vou lá falando com Deus, sabe? Então seria muito legal, assim, a gente poder conversar na hora mesmo, ele respondendo a gente. Que legal! Agora, Bruninho, a gente vai começar a falar sobre a Copa! Sério, é muito divertido, né? Verdade, é muito divertido. Você sabe qual que serão os estádios da Copa? Então, eu não sei de cor todas, mas eu sei os 3 principais, que são o Education City Stadium, que traduzindo significaria Estádio da Cidade Educativa, o Estádio 974 e o Albert Stadium, que não tem uma tradução exata, mas daria alguma coisa parecida com Estádio Albert. Uau! Que legal! Onde que vai acontecer a Copa? Você sabe? A Copa desse ano de 2022 vai acontecer lá no Catar. Uau! Você sabe muito, hein? Gente, falei que ele era inteligente? Sim, obrigado. E Bruninho, você sabe qual que é o nome da bola?
americano e o nome é bem diferente, né? Sim, o nome em árabe se escreve AL-RIHLA, mas a pronúncia é meio diferente, porque é em árabe, mas seria Ar-Rahila. Uau, que nome diferente, hein? Sim, traduzindo em português significa a viagem. Uau! Provavelmente pelo fato de que todos os países, as seleções vão para o Catar, vão viajar para o Catar. Realmente, vai ser uma viagem bem longa. Sim. E qual vai ser a quantidade das seleções que vão jogar esse ano? Então, nesse ano vão ser muitas seleções, vai ter uma quantidade legal. Agora, na próxima Copa, vai ter mais seleções, 48 seleções, para poder jogar na Copa. Uau! Você sabe por que exatamente? Deve ser para poder dar mais chances para alguns outros jogadores. Algumas adversárias também que não conseguem jogar a Copa pelo fato de que tem seleções melhores, né? Por exemplo, uma seleção que não conseguiu entrar nessa Copa onde tem um craque é a Noruega, que tem um craque chamado Erling Haaland, onde ele não conseguiu entrar, infelizmente, nessa Copa, por causa de algumas outras seleções que ele caiu no grupo bem difícil, algumas outras seleções que passaram por cima, né, da Noruega. Uau! Bem diferente. Agora, nós vamos falar da seleção mais importante, que é o Brasil! Príncipe, qual é que você acha que é o melhor jogador do Brasil? Então, o melhor jogador do Brasil, pra mim, é o atacante Neymar, mas tem uma grande promessa também se destacando no ataque, chamado Vinícius Júnior. Ele começou a se destacar realmente agora no Real Madrid, que é um clube bem grande, lá da Espanha. E poucos jogadores conseguem entrar lá, só jogadores bons de verdade. Também, além do Neymar, tem um grande zagueiro que pra mim é o melhor zagueiro do mundo que existe na seleção brasileira, chamado Marquinhos. Muita gente acha que o Thiago Silva também é melhor que ele, né, que é outro zagueiro na nossa seleção titular, mas o Marquinhos também é titular absoluto e eu acho que o Marquinhos é melhor. Eu concordo, eu também prefiro o Marquinhos. O Marquinhos é melhor, na minha opinião, ele é o melhor zagueiro do mundo. Uau, que legal! Você acha que o nosso técnico está ajudando para essa seleção? Então, o Tite, né, nosso querido técnico, tá ajudando bastante, mas, assim, tem algumas coisas que eu acho que ele poderia mudar, mas, né, cada um tem sua opinião, então talvez, alguns jogadores também convocados, então, né, talvez, assim, ele possa ter acertado e errado, mas, pra mim, o Tite tá fazendo um bom trabalho, sim. E esse é a nossa terceira Copa. Eu não me lembro de nenhuma. Você se lembra de alguma? Não lembro. Então, a primeira Copa que a gente vai estar torcendo, né? É verdade. Bruninho, tem algum jogador que você queria que tivesse convocado, mas não convocou? Tem um jogador que eu queria que tivesse no lugar do Everton, que foi convocado e que tá até no álbum. O Felipe Coutinho. Ele não pôde ir pra Copa porque ele lesionou. E o Tite não pode convocar ele, né? Não era mais uma opção depois de saber que ele se lesionou, né? Quase chegando aí na Copa. E eu acho que o Tite iria colocar ele no lugar do Everton Ribeiro se ele não tivesse se lesionado. Porque o Felipe Coutinho é um jogador bom, na minha opinião. E, Bia, agora eu acabei de lembrar que eu trouxe uma grande surpresa. Eu também! Produção! Brasil! Bruninho, mostra aí o seu álbum. Então, aqui começa com essas imagens maravilhosas. Essas são fitas de pegar? Então, essa é a primeira página onde tem figurinhas. Essa é a dourada da Panini. A figurinha aqui onde representa, né, quem fabrica o álbum, né, que é a Panini. E aqui tem a figurinha da FIFA, que é quem sediou, não. Quem faz a Copa, né, quem tá
assim, quem tá... É organizadora? quem tá administrando a Copa. E Bruninho? Aqui é a taça da Copa, né? Que quem ganha a Copa leva. E aqui é o quadro de honra, como diz aqui, ó. Todos as seleções que já ganharam. Aqui 1930, Uruguai, 34, Itália, 38 a Itália de novo, 50 Uruguai, 54 Alemanha Ocidental e por aí vai. Itália, o Brasil ganhou a Copa de 1958, 1962, 1970 e de 1994 e 2002. Aqui é a taça de quem ganha a Copa leva a taça, né? Aqui é de o Laeb, o mascote da Copa. Aqui é o símbolo da Copa do Catar. Aqui são os estádios. Aqui são os horários de jogo aqui, né? Os horários de jogo, também junto com quem vai jogar. Mas tem legal pra mostrar pra gente, não? Aqui tem as legends, onde você colou uma. Eu já tenho uma colada. Essa aqui, ó. Quem que é a legend que você tem? É Rookie, porque é um cara que não tem tanta experiência, não é tão bom assim, mas eu colei. Que chama Giovanni Reina, dos Estados Unidos. Aqui tem o país sede, Catar, onde eu tenho a seleção e a dourada. Eu tenho todas as douradas e quase todas as seleções. Aqui o Equador, que não está completo. Uma seleção que eu completei foi o Catar. Pra mim, o Catar não, o Senegal. E aqui pra mim o melhor é o Mané, né? O Sadio Mané. Infelizmente ele machucou, não vai estar na Copa. Atacante aí. Ele é muito bom mesmo. Muitos craques se machucaram, né? E não vão pra Copa. Infelizmente. E na Holanda, pra mim, o melhor é um zagueiro que se chama Van Dijk, Virgil Van Dijk. Van Dijk é fera. Essa laranja é minha favorita. Irã, pra mim, do jogador tudo é ruim, não tem nenhum bom. Mas eu pulei uma seleção, que é a Inglaterra. Quem que é o destaque da Inglaterra pra você? Assim, dá muita briga, mas pra mim, eu vou falar, pra mim é o Harry Kane. Harry Kane é fera. Harry Kane é fera. Concordo com você. Mas a Inglaterra tem uma grande promessa, a seleção. O Jude Bellingham. Grande promessa. Irã, como eu disse, não tem ninguém que é bom. A seleção não ajuda, né, Bruninho? Como tem, né, tem até aquele especial lá do Giovanni Reina, né? O Giovanni Reina. Que é o Hulk? É o melhor. Tem o país de Gales, que é um cara que não tá tão bom, mas é o Gareth Bale. Ele não tá tão bom, mas é o melhor jogador dessa seleção pra mim. Vamos ver se melhor de fase na Copa. Argentina, o Messi, né? Famoso Lionel Messi. Esse tem um cara muito mas ruinzinho. Também tem o Lautaro Martinez, que é bom, o Di Maria e o goleiro Emiliano Martinez. Arábia Saudita, tudo ruim também. México, o melhor do México é o goleiro, né? O Guilherme Ochoa. Então eu acho que eles estão meio ferrados. Nada, França. segurando a defesa. Vou falar pra mim, Benzema não vai jogar a Copa, mas pra mim ele é melhor que Mbappé. Mbappé é promessa. Infelizmente ele lesionou também. Pra mim ele é melhor que Mbappé. Mbappé é promessa. Austrália, tudo ruim. Dinamarca, tudo ruim, menos o Eriksen. O Eriksen é mais O Eriksen é bom, cara. Pra mim não é tanto assim não. Christian Eriksen. Tunísia, tudo horrível. Espanha. A Espanha tem... Deixa eu ver aqui os caras. Tem o Marcos Llorente, que é meio de campo, ele é bom também, muito bom. O Gavi, que é uma grande promessa. O Ansu Fati, aí, que é camisa 10, lá no Barcelona, grande clube. Tem o Pedro também, o Rodri. São jogadores muito bons. Mas depois aí vem a Costa Rica. Pra mim, o melhor é o goleiro, claro, Navas, né? Keylor Navas. O Japão eu não lembro quem que é bom. Mas pra mim, eu acho que é o Takumi Minamino, tá certo? O Japão eu não manjo muito, não. Bélgica tem 3 jogadores muito bons que eu acho que são muito bons. O Courtois, que é um grande goleiro. O Hazard, na verdade o Hazard, que pra mim
ele até que era bom, mas ele ficou muito ruim nos últimos dias. Lukaku e De Bruyne. O De Bruyne e o Lukaku são os principais destaques. Canadá, tem um cara que tem até uma legend, que é o Alfonso Davies. Esse cara joga bem. Deixa eu ver a posição. É meio de campo. Marrocos, tudo ruim. Depois vem a Croácia, esse cara ganhou uma bola de ouro, que é o Luka Modric. Significa que você foi o melhor jogador do mundo. O Modric é excelente jogador. Aqui, esse cara que devia ter ganhado a bola de ouro, né? O Neymar. Quem que é esse cara aí? O Neymar. Neymar? Mas não tem. Não. Ah, mas o Também tem um o goleiro Benzema que jogou já foi mais que ele, considerado né? o segundo melhor goleiro do mundo. Neymar, o Alisson. Neymar é bom, mas o Benzema jogou mais que Terceiro melhor ele. goleiro do mundo, o Ederson. Você não acha que o Benzema jogou mais que ele, não? Melhor que o Neymar. Jogou melhor? É. O Neymar é bom, mas o Neymar tá Felipe precisando subir Coutinho o nível. lesionou e no lugar dele vai o Everton Ribeiro. Deixa eu ver o que mais. Sérvia. Na minha opinião é o Vlahovic. Dusan Vlahovic. Suíça, tudo horrível. Só miséria. Camarões. Tá na mesma coisa, menos o goleiro, que é o Onaná, André Onaná, que até que um goleiro bom. André Onaná. Portugal, né, o famoso CR7. CR7. Mas eu tô na seleção, porque meu nome inteiro é Bruno Chesma Maus Fernandes. E daqui tem o Bruno Fernandes. Aí, ó, tá vendo? Você tá, o Então, Brunão eu tá tô na Copa. seleção. É, O Brunão eu tá na nasci Copa. campeão. Gana, tudo horrível. Uruguai tem três jogadores bons. A pra mim, Celeste é boa, cara. que é o Arrascaeta, Georgian de Arrascaeta, Federico Valverde e o Luiz Soares, né? O Luizito Soares, que morde todo mundo. Como Coreia assim? do Mostra Sul. todo mundo? Que história é essa? Ele mordeu uma pessoa no ombro enquanto ele tava jogando, esse cara aqui. Verdade. E a Coreia do Sul, que o craque dela é o Han Min-son. E é bom, muito bom. Aqui tem as seleções campeãs. Acha o Brasil pra gente aí. O quê? Acha o Brasil pra gente aí. Aqui, ó, Brasil. Brasil tem Brasilzinho. Cessa. Brasilzinho. Brasil aqui. O Brasil, quando ganhou 1958, 1952, 1970, 1994, 2002 e pra cá não ganhou mais nenhuma. Tem alguém que ganhou mais que a gente? Ninguém. E esse ano, quem leva? Esse ano quem leva é o Brasil. Sem dar o gol. E aqui tem a página da Coca. Coca. Que eu tenho só o Gavi, que é uma grande promessa da Espanha. Grande, gigante. E é isso, aqui tem alguns recordes da Copa. E os craques aqui, né? Os narradores, apresentadores. Fala um recorde pra gente aí, de curiosidade. Um recorde. Escolhe um aí e fala pra gente. Pelé, jogador mais novo a ganhar a Copa, com 17 anos e 249 dias. É, você podia ser brasileiro. Também tem o recorde do Ronaldo Fenômeno, que é mais partidas com pelo menos um gol. Que é o Ronaldo Fenômeno empatado com um cara da Alemanha, que é o Miroslav Klose. É, como artilheiro. Artilheiro. Que foi 11. Mas é isso. Aí acabou o álbum na Copa, aqui do Catar. Aqui a primeira página dele. Primeira página não, né? O álbum de capa dura aqui, que é... esqueci o nome. É meio que apresentando o álbum, todas as seleções que vão participar. Aqui tem as bandeiras do Catar, Equador, Senegal, Países Baixos, né? Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales, Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia, França, Austrália, Dinamarca, Tunísia, Espanha, Costa Rica, Alemanha, Japão, Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia, Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul, República Coreana. Uau! Você sabe todos! Uau, gente, não disse que ele era esperto? Irmão, mostra o céu então! Aqui é a igreja. Vira pra cá, filhão. Aqui é a igreja. O que mais? A igreja, O Brasil. o brasão, né? O Jesus, que é Jesus. o Jesus. Como chama? O Pedro.
João. João. Aqui embaixo agora. Tiago. Tiago. Ai, quem que é esse? Quem é esse aqui? Quem que é esse jogador aqui? Ó, sou eu. É você? Você tá na, Ah, seleção, é o você tá na seleção de Jesus? E qual aí que você prefere? André. Qual que foi sua figurinha favorita, Lael? Qual foi sua figurinha favorita? Essa aqui. É o Simão? Ah, muito legal. Quem que é esse? André. André. Mateus. Mateus. Bartolomeu. Manuel. Simão. Simão. Felipe. Felipe. Tiago Menor. Tiago Menor. Judas Tadeu. Judas Tadeu. Tomé. Tomé. Judas Iscariote, que traiu Jesus. Judas Iscariote. Que traiu Jesus. Matias. Matias. Muito legal. Paulo. Lael Henrique. Esse é o time de quem, Lael? Quem será que é esse, Lael Henrique? Esse é o time de quem, Lael? É o time de Jesus. Jesus! Essa é a legend da Bíblia, né? A legend da crucificação e a legend da ressurreição. Olha lá. Tudo de Jesus, né? A Bíblia de Jesus, a crucificação de Jesus e a ressurreição de E aqui Jesus. tem mais figurinhas repetidas. Figurinhas repetidas. Felipe, Judas Tadeu, André e Bartolomeu. Se quiser trocar com ele, ó, tá aí. Ana Batista, tô amigo, né? Ana Batista. Ó, Felipe Coutinho. Gente, esse material aqui, ele é bem legal. Olha, quem participa de dar esses materiais são o Clube Discipular e o Mundo de Otávio. Olha, gente, aqui por dentro, como meu irmão falou, aqui eu já tenho todos, tá? Mas é porque eu ainda não colei. Também, gente, aí vocês devem estar perguntando como é um álbum diferente. Como que eu fiz? Gente, vai lá no Instagram, que eu já mostrei tudo pra vocês, passo a passo, como que monta esse álbum, tá bom?